Amém. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, é um prazer estar com vocês aqui, podem sentar. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, mas antes disso vamos orar, porque eu creio, quando estou pregando, quando estou dando aula, e eu peço muito isso, que o Espírito Santo fale, e que eu seja só o instrumento, que essa é a realidade do mensageiro. Uma das maiores lutas de nós que somos mensageiros da palavra é aceitarmos a realidade de que a mensagem ela é infinitamente maior do que o mensageiro. E glória a Deus por isso. Vamos orar, irmãos? Jesus de Nazaré, nós estamos em Tua presença e carecemos da Tua bondade. Somos as Tuas ovelhinhas, precisamos do Teu pastoreio. Tu que és o supremo pastor da Tua igreja, vem cuidar de todos nós. Fala com cada um, porque o Teu Espírito Santo é o único que tem esse poder de falar na coletividade e na individualidade. Vem nos alimentar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não sei quantos de vocês já leram aquele livro do Philip Yancey, Maravilhosa Graça. É um livro extraordinário, eu recomendo a você ler. E nesse livro, o Philip Yancey conta uma cena em que estavam conversando C.S. Lewis, autor de Crônicas de Nárnia, e estavam conversando alguns cristãos, pastores, e o debate entre eles era qual é a diferença do cristianismo para as demais religiões. E aí, alguém levantou e disse, a diferença é a ressurreição. E aí uma pessoa de outra religião que não era cristã disse, mas na nossa religião nós cremos em ressurreição também. E aí, de certa forma, nivelou. Aí outra pessoa disse, a diferença do cristianismo é o perdão. E aí um budista disse, mas nós também cremos no perdão, e nós ensinamos o perdão. E acabou que ficou um silêncio, porque parecia até que o cristianismo era igual às demais religiões. E aí foi quando C.S. Lewis disse assim, há uma diferença. O cristianismo tem uma doutrina tirada do Evangelho que nenhuma religião tem. A graça de Deus. A graça de Deus. Porque todas as religiões que não são cristãs, elas pregam o merecimento. Você é salvo porque fez por merecer. Você recebe alguma coisa porque fez por merecer. E o Evangelho, ele escandaliza, no bom sentido da palavra, o mundo. O Evangelho é um escândalo para o mundo, porque ele diz que você é salvo pela graça. Que você recebe vida eterna, simplesmente porque você creu e nada mais. E até essa fé que nós temos para crer, a Bíblia diz que é um presente que Deus dá para a gente. Veja que mistério poderoso. Eu confesso que eu só estou hoje à noite aqui, irmãos, por causa disso. E eu, como pastor, quando vou ministrar a Eucaristia na paróquia Bom Pastor, eu sempre digo aos irmãos, nós sentamos nessa mesa por graça. Ninguém merece participar da Eucaristia. Nem quem ministra, nem quem é ministrado. É um presente que Deus dá para a gente sentar na mesa do Senhor. Só você imaginar que Judas sentou, Pedro sentou, e os religiosos, quando olharam para Jesus, ficaram escandalizados porque ele comia com publicanos e pecadores. E quando eu olho Jesus sentando com publicanos e pecadores, eu reinterpreto o Salmo 1, entendendo que a ideia não é o sentar literal, é como a gente senta, de fazer a diferença em nome de Jesus. Então eu quero meditar com vocês hoje sobre a vitória da graça de Deus. Vamos repetir isso?
a vitória da graça de Deus. E o que é que Manassés tem a ver com isso? Esse texto que nós lemos aqui, que foi lido pelo reverendo Kleber. O Manassés, ele era filho do rei Ezequias, um rei bom, um homem de Deus, um homem santo de Deus. Mas ele tomou uma decisão, no começo da sua vida, de ser um homem mau. E aí já entra um conselho maravilhoso para os pais, que às vezes os pais sofrem muito com culpa com os filhos, porque você dá o melhor para os seus filhos, ora por eles, dá uma boa educação, ama seus filhos, e às vezes eles fazem as escolhas. E não é culpa sua. Eu converso muito com os pais que sofrem com isso. Digo, olha, não fique se culpando. O que foi que eu fiz? A vida não é feita apenas de influência, irmãos. A vida não é feita apenas de heranças. Porque a herança de Manassés era extraordinária. Podemos dizer que ele praticamente não existia na vida dele maldições hereditárias. Na vida de Manassés existiam bênçãos hereditárias. Mas ele tomou uma decisão de ficar ao lado do mal. Foi uma escolha. Não tem nada a ver com essa influência de pai, de mãe, de avós, essa coisa que muita gente prega por aí. Ele foi um rei muito mau. Praticou, eu vou listar aqui algumas maldades dele, que até não foram lidas aqui. Depois, em casa, você lê o capítulo inteiro de 2 Reis 21. E aí você vai ver quem foi Manassés. Mas ele introduziu a idolatria em Israel de uma forma muito mais profunda do que os outros reis. Para você ter uma ideia, ele colocou um ídolo no Santo dos Santos. Ele colocou um ídolo lá, naquele lugar onde representava a santa presença de Deus. Ele praticou a feitiçaria, a astrologia, a adivinhação. Ele sacrificou seu filho. Ele ofertou um filho no meio de uma sessão de bruxaria, podemos dizer assim. E não há registros na história de Manassés de que houve culto ao Senhor. Pelo menos no primeiro momento da vida dele, não há um registro de que, nem uma devocionalzinha assim, nem um pão diário, nem uma oração, um louvor, nem o ide, nada. Zero de espiritualidade. E existe um livro, irmãos, que é o livro de tradição judaica, chamado Talmud. E quando eu li isso, eu vou fazer uma confissão aos irmãos. Eu fiquei com uma raiva de Manassés enorme, quando eu li isso no Talmud. Não sei, a maioria de vocês talvez saibam, os pregadores já devem ter dito por aqui, que o profeta Isaías morreu cerrado ao meio, dentro de um tronco. O pessoal tirava o miolo do tronco, botava o profeta lá dentro e cerrava. Morte terrível. E o Talmud diz o seguinte: o Talmud diz que foi Manassés quem matou Isaías. Foi o profeta, aliás, foi o rei Manassés que matou o profeta. Então eu pergunto a você, o que você faria com um cara desse? O que é que você faria? Você já imaginou esse cara lá na Indonésia? Ou num país onde tem pena de morte? O que é que ia sobrar para ele? Nada. Ia morrer. No Brasil, talvez ele fosse solto depois de uns 5 anos. Se tornasse aí um ministro do governo. Não sei. Desculpa aí o desabafo, mas... Mas é interessante, irmãos, a gente perceber na vida de Manassés a vitória da graça de Deus. É um escândalo, pelo menos para mim foi. A primeira vez que eu estudei a história desse homem, fiquei escandalizado com Deus, que a gente fica escandalizado com o pecado, né? Mas a graça também é tão poderosa que ela escandaliza. É um negócio absurdo. E para que você entenda o escândalo da graça de Deus na vida de Manassés, é importante que você leia lá 2 Crônicas 33, que tem um pedaço da história de Manassés que não foi narrado em 2 Reis, porque as narrativas são diferentes, acrescentam coisas que a outra não tinha.
O livro de Crônicas, que no original hebraico é um livro só, não tem primeiro e segundo Crônicas, é um livro só. Ele foi escrito depois do cativeiro. Então ele tentou tirar, o escritor de Crônicas tentou tirar o melhor da história do povo de Deus. Aquilo que não foi escrito nos outros livros de história. Então o autor disse, vamos pesquisar aí o que é que tem de bom. Aí o Espírito Santo iluminou o escritor de Crônicas a achar algo de bom na história de Manassés, irmãos. E tem um negócio bom lá que foi registrado, que foi a oração dele. Aí diz assim, segundo Crônicas 33, o Senhor falou a Manassés, o Senhor foi falar com esse homem. Olha que maravilha, já é graça aí, Deus ir falar com um homem desse. Ele sempre faz assim, quando Adão pecou, ele se escondeu, Deus foi atrás. E é assim comigo e com você, já notou? Quando a gente erra, Deus vem atrás da gente. Manda um irmão, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, manda alguma coisa, Ele vem atrás da gente, porque Ele nos ama. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por esse Deus? O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés e colocaram-lhe um gancho no nariz. O cara estava parecendo peixe. E algemas de bronze. E o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, olha o que Reis não narra. Em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Aleluia. Depois disso ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade, e do oeste, do fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e os jogou fora da cidade. E depois restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Aleluia. Irmãos, a primeira vez que eu estudei a história desse homem, eu fiquei parecendo um pouco com Jonas. Fiquei com raiva da conversão de Manassés. Porque nós somos vingativos. Nós queremos a vingança para quem é mau. Nós queremos a justiça com as nossas próprias mãos. Foi isso que Jonas sentiu. Jonas não queria pregar para os ninivitas, porque eles eram maus. E quando ele se converteu, ele ficou com raiva de Deus. Disse, como é que pode esse povo convertido? Você pensa que isso não acontece, mas eu já vi isso acontecer nos cursilhos da gente. Uma pessoa que tinha um problema terrível com a família, o camarada foi bater dentro do cursilho, foi transformado, e o outro da família que ainda tinha mágoa ficou com raiva. Ele foi transformado, Jesus tocou nele, não pode. Você pensa que isso não existe, irmãos? Olha, a graça de Deus, ela é maravilhosa, meus queridos, porque eu fico pensando assim, toda vez que eu prego nas igrejas, onde eu vou, eu fico pensando, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Um dia desse eu tinha um pastor auxiliar que hoje está lá em Santo Amaro, o reverendo Eduardo Benevides. Ele foi meu pastor auxiliar. E ele era um boêmio, deu trabalho à mulher, sumia no meio do mundo para achar uma luta. E é interessante que um dia estava eu e ele no altar, pregando para os irmãos. Aí eu olhei para ele assim, eu disse, ô Duda, eu chamei ele de Duda, que a gente é família. Eu disse, ô Duda, tu está vendo o que Deus fez? Pegou um maluco, doido de varrer, botou no altar para pregar, e tu, um ex-boêmio, aqui, irmãos,
E a gente ensinando os irmãos o caminho que deve andar. Meu querido, isso é graça de Deus, irmão. É graça do Senhor. Então, nós percebemos que para que essa graça entre numa desgraça, numa história desgraçada como a de Manassés, é preciso acontecer algumas coisas. Observe que Manassés, para desfrutar dessa graça, ele teve que experimentar uma tristeza que vem de Deus. Não sei quantos de vocês já ouviram falar nessa tristeza que vem de Deus, que está lá em 2 Coríntios 7, 10. Que Paulo diz assim: a tristeza do mundo produz a morte, mas a tristeza de Deus produz a vida. Porque a tristeza de Deus produz arrependimento, quebranta o coração, amolece o coração duro e faz você pedir perdão a Deus, faz você pedir perdão ao cônjuge, ao filho, a quem você está devendo, e restaura a sua vida em nome de Jesus. Então Manassés foi humilhado por Deus para poder experimentar essa graça extraordinária. Como é que a gente pode explicar uma história dessa? Eu não sei explicar, irmãos. Eu já preguei esse sermão umas 5 vezes. E teve uma vez que eu preguei num lugar que não era um ambiente eclesiástico, uma igreja. Era um clube, tinha pessoas de todos os tipos, de todas as religiões. E quando eu preguei esse sermão, um rapaz lá de uma religião chegou para mim e disse assim: está tudo errado aí. Está tudo errado. Eu disse: por que está errado, irmão? Ele disse: porque não é assim não, rapaz. Um camarada como esse mesmo tem que morrer. E eu disse a ele: meu filho, olha, isso é a graça de Deus. Ele: vocês evangélicos têm esse negócio da graça de Deus. Tudo é a graça de Deus. Eu disse: mas é pela graça mesmo. E a gente, irmãos, não consegue explicar. Não há raciocínio, não há lógica que consiga conceber uma transformação dessa. Um homem que sacrificou o próprio filho, um homem que matou o profeta Isaías, muitos profetas, dentre eles Isaías, mas a graça de Deus alcançou esse homem. Talvez você tenha alguém na sua casa que você possa pensar assim: será que tem jeito? Eu já vi pais dizer assim para mim: pastor, eu estou orando para Deus preparar e levar, porque eu já não aguento mais. Mas não desista. Em nome de Jesus, não desista. Esteja o que esteja acontecendo na tua história, na sua vida, na vida de um filho seu, de uma pessoa que você ama, Deus tem poder de transformar essa história e de entrar com a graça dele nessa história, em nome de Jesus Cristo. Existem alguns princípios que eu quero tratar com vocês aqui sobre Manassés para as nossas vidas. O primeiro princípio, para que a gente desfrute dessa graça poderosa, é você ser amigo do arrependimento. Seja um amigo do arrependimento em nome de Jesus. Nós precisamos de arrependimento. Não apenas para aceitar Jesus pela primeira vez, não apenas para se converter, mas para viver. O arrependimento tem que fazer parte da nossa vida, dos nossos relacionamentos, do dia a dia. A graça de Deus se revela no arrependimento, irmãos. Quando eu vou fazer oração de confissão na minha igreja, eu ensino para os amados irmãos: não só peça perdão a Deus, peça perdão ao seu filho, peça perdão à sua esposa, peça perdão ao seu esposo. Crie o hábito de pedir perdão. Nós precisamos introduzir a cultura e o valor do arrependimento nos nossos valores familiares. Eu muitas vezes encontro pais e filhos que estão sem se falar há meses, às vezes anos, por causa de uma mágoa. E quando você confessa, quebra essa maldição em nome de Jesus. Então, lá em casa, a gente tomou uma decisão. Reuni com Priscila. A Bíblia diz assim, que o homem é o cabeça da casa, é o sacerdote do lar. E a gente teve uma briga lá, um desentendimento. E eu fui me reconciliar com ela. Disse: a gente tem que tomar uma decisão. Quem manda nessa casa aqui? Quem é que manda aqui? Ela ficou numa tensão assim,
já preparada para brigar de novo. Aí eu disse, quem manda aqui é Jesus, minha irmã. Aí ela relaxou, né? Quem manda aqui é Jesus. Aí ela disse, amém, virou penteca na hora, quase que o fogo cai, né? E a gente chorou ali, eu pedi perdão, ela pediu perdão. E aí eu disse, olha, minha querida esposa, que eu te amo muito, nós precisamos não só crer dogmaticamente nisso, mas precisamos encarnar isso no nosso casamento e na relação dos nossos filhos. Jesus tem que ser o alfa e ômega na minha casa. Princípio e fim. E quando eu estiver errado, eu tenho que ser corrigido olhando para Jesus. Quando ela estiver errada, ela tem que ser corrigida olhando para Jesus. E os filhos também. Por exemplo, às vezes a gente tem um medo de pedir perdão aos filhos. Nós que somos pais, temos um medo disso. Porque nós somos ensinados numa cultura de autoridade, que se você pedir perdão, vai perder a autoridade. Não é verdade isso aí, irmãos. Você não vai perder a autoridade, porque se você pedir perdão, quem vai ganhar autoridade é Jesus na sua casa. Ele vai reinar, triunfar no coração dos seus filhos. E os seus filhos vão experimentar perdão através da sua vida. Porque quando a gente chegar no céu, não vai ter esposo, esposa, pai, mãe, filho. Esses cargos são temporários, meus irmãos. A Bíblia diz que lá nós seremos semelhantes aos anjos. Enquanto a gente está aqui, é provisório. Esse negócio de marido, mulher, pai, filho, é tudo provisório. No céu é anjo. E aí quando chega lá, sabe qual é o meu sonho? É meu filho e minha filha dizer assim, olha, está vindo aquele carequinho ali, se bem que eu acho que eu lá vou ter cabelo, não é? Mas vai dizer, olha, está vendo aquele carequinho ali, foi ele que me ensinou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou aqui porque foi meu pai, quando era meu pai lá na terra, que me ensinou. A mesma coisa acontece com o cônjuge. O Tim Keller, naquele livro, O Significado do Casamento, ele diz que no final, o cônjuge vai apresentar um ao outro a Jesus. Eu vou apresentar a minha ex-esposa, porque é até que a morte o separe, né? E vou dizer, olha, essa aqui era minha mulher lá na terra, e nós vivemos juntos até que a morte nos separou, e até que a morte nos separou, Jesus reinou. E estamos aqui por causa disso. O segundo princípio, além de ser amigo do arrependimento, nós precisamos também, irmãos, depender sempre da graça de Deus. Eu acho fascinante o apóstolo Paulo, quando ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas quando ele vai falar do seu relatório de trabalho, lá em 2 Coríntios 10, ele diz, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. E se ele encerrasse aí, virava soberba. Ele diz, eu trabalhei mais que Pedro, mais que tudinho. E realmente é verdade, ele andou pelo mundo, o pessoal ficou em Jerusalém, Paulo saiu pelo mundo. Ele disse, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, ponto. Mas não fui eu, foi a graça de Deus em mim. É impressionante quando a gente vê uma pessoa chega na igreja toda quebrada, aí Jesus refaz ela, limpa, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo, é barba, cabelo e bigode. Aí daqui a pouco o cara fica metido. Já encontrou isso por aí, né? O cara fica se achando, as asas armadas, parece um pavão, não é? Aí Jesus manda um vento. Calma, meu filho, isso não vem de ti, não. É graça do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Independente do estado que você esteja hoje, se você for uma pessoa que já está na igreja há muitos anos, está aí santo, vencendo o pecado, lendo a Bíblia todo dia, pão diário, comentários bíblicos, está no CETEC, a todo vapor, é graça de Deus na tua vida. É graça, irmãos. Nós nunca podemos e devemos perder de vista isso. Não podemos perder de vista, porque aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E sabe o que me encanta, para a gente concluir, é que lá em Mateus 1,10 está o nome de Manassés. Ele está na genealogia de Jesus, irmãos. É pouco ou que mais? Manassés faz parte da genealogia de Jesus. Sabe o que eu fico imaginando? A gente que foi dependente químico, pessoal que usou droga, viajava na maionese, aquele negócio, vamos viajar, né? E hoje eu faço minhas viagens nas escrituras, não é? Eu fico lendo e viajando, fazendo aquelas análises
E um dia desse eu fiz uma análise, eu fiquei imaginando assim, lá no céu, Manassés se encontrando com Isaías. Ei, irmãos, imagina aí. Mas rapaz, tu viesse, miserável. Foi tu que me matou. Tu me matasse e estás aqui. Não é? A graça de Deus, eu não entendo, irmãos. Eu só aceito pela fé. É o máximo que eu consigo. Então, eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas essa foi a palavra que Deus mandou eu trazer aqui, quando o Bispo Ximenes me convidou. E eu agradeço sempre essa confiança. É uma responsabilidade pregar aqui, viu, irmãos? Não é brincadeira, não. Quando a gente vem para cá, a gente sente um negócio diferente. Eu disse, Senhor, o que queres que eu fale lá na reconciliação? Essa foi a palavra. Talvez muita coisa ainda não foi feita na tua vida. Talvez, não quero julgar você, Deus me livre. Mas talvez, porque você ainda não aprendeu isso. Descansar na graça dEle. Confiar na graça dEle. Não é você. Mesmo que você se esforce, não é você. É o Senhor na tua vida. E se essa palavra foi direcionada para você, eu quero chamar você para a gente orar. Você sair aí do seu cantinho, vir aqui na frente, para a gente fazer uma oração. Se essa era a palavra que você estava precisando para a sua vida, essa visitação da graça de Deus sobre a tua vida. Tem alguém que quer vir aqui para a gente orar? Para você sair do seu lugar? Podem vir. Amém. O Senhor chama a mim e a você a viver pela graça. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, curou tanta gente, ressuscitou morto. Aí ele disse, bom, agora eu vou pedir para ele me curar, né? Para ele tirar esse espinho de mim. Aí Deus disse assim, esse aí eu não vou tirar não, Paulo. A minha graça te basta. Você vai aprender a viver com a minha graça. Que é mais do que tudo. Esse é o maior tesouro que Deus tem a dar para você. Nenhuma igreja, nenhuma religião, preste bem atenção. E eu não falo isso com soberba no coração, é com temor e tremor. Nenhuma religião vai dizer isso a você por aí. Nenhuma. Os pregadores da religião vão botar peso nas suas costas, vão exigir de você merecimento. Mas Jesus diz a você assim, meu filho, minha filha, pela graça, isso basta. Caminhe nessa confiança. Tudo já está feito. Quando Jesus disse, está consumado. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, a tua graça nos basta. Ela permeia todas as escrituras sagradas. Ela está presente desde o princípio, lá quando Adão pecou. O Senhor foi atrás de Adão. E o Senhor sempre vem atrás de nós. Quando a gente se afasta, o Senhor vem em busca da gente. O Senhor nunca desiste da gente. Senhor, essas ovelhinhas que ouviram essa palavra que o Senhor ministrou aos seus corações, elas estão com sede de aprender a viver pela graça, Senhor. E eu quero te pedir, amado e doce Espírito Santo, ensine isso. Só o Senhor sabe ensinar isso, porque é um mistério que vem de ti, não vem do homem, vem do trono da glória. E eu te peço, Senhor, ensina tuas ovelhinhas a viver pela graça. Tira de nós toda jactância, toda soberba. Tira de nós, Senhor, todo acreditar que somos merecedores de alguma coisa, que conquistamos alguma coisa porque fomos bons, porque até o nosso esforço é porque o Senhor deu saúde a gente. A gente acorda porque a tua misericórdia levantou primeiro. Aleluia. E eu te peço, Senhor, que essa história de Manassés ministre aos corações aqui hoje à noite que estão precisando de recomeços. Com certeza aqui não tem ninguém comparado a Manassés, mas o Senhor é um Deus de recomeços. E que esse recomeço venha com a graça do Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, meus amados. Amém. Não importa o que você não importa o que você fez,
Jesus conhece o seu interior.